Olá para você que acompanha a nossa programação. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. Confira os destaques da semana. Livro em homenagem a Anita Garibaldi é lançado. Obra reúne textos, poemas e ilustrações para colorir. Benefícios da cannabis medicinal é debatido. Universidades promovem encontro com especialistas para debaterem o assunto. A audiência rejeita a exploração do petróleo. A ANP inclui áreas do litoral catarinense em licitação para exploração. Professores de Garopaba realizam manifestação. Profissionais da Rede Municipal de Educação entregam reivindicações ao prefeito. Emoção na arquibancada. Após 18 meses, torcedor volta à quadra para assistir o Tubarão Futsal. Pandemia silenciosa. Escutas e falas sobre suicídio. Reportagem especial mostra a importância de debatermos o suicídio em todas as épocas do ano. E ainda, arte, cultura e educação. Pernu Santainha é pintada em Garopaba. Criação busca preservar o folclore catarinense. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado por nos acompanhar. A Assembleia Legislativa foi palco para o lançamento do livro Anita para Pintar e Bordar, escrito pela pedagoga Maria Aparecida Ramos Dias. A obra faz uma homenagem a Anita Garibaldi e reúne textos, poemas e ilustrações interativas para colorir. Um livro para estimular a criatividade de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pela história de uma das personalidades catarinenses mais importantes de todos os tempos. A obra Anita para Pintar e Bordar faz uma homenagem a Anita Garibaldi e reúne textos, poemas e ilustrações interativas para colorir. A obra, que será distribuída em escolas, foi escrita pela pedagoga Maria Aparecida Ramos Dias, com citações de grandes conhecedores da vida da heroína, como Ludwig Hoffmann, Adilson Cadorim e Elma Santana. Além de levar, de promover, de divulgar, de fomentar a história e a saga de Anita, ele tem um propósito bem maior, que é possibilitar que os professores, que os familiares, eles possam abordar outros temas, né? Temas como a igualdade, como as oportunidades iguais para todos, sororidade, que era uma coisa que a Anita já falava lá no século XIX também, né? O lançamento do livro foi realizado no hall da Assembleia Legislativa como parte das comemorações do bicentenário de nascimento da Anita Garibaldi e contou com uma apresentação cultural. O livro foi produzido pelo coletivo Anita Garibaldi de Garopaba, formado por 34 mulheres voluntárias que promovem diversas atividades para manter vivo o legado da heroína dos dois mundos. Nosso coletivo hoje ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Ele é composto por 34 mulheres que voluntariamente, né, participam de ações, de atividades culturais, mas também atividades socioambientais e sociais também. O ato contou com a presença das deputadas Dirce Heide-Chardt e Ada De Luca. Em seu discurso, a deputada Ada destacou a importância da iniciativa para a preservação da memória de Anita. Eu acho que é para manter vivo, muito importante o legado e a memória de Anita Garibaldi, e manter vivo também o espírito de mulher guerreira, né? Que eles teriam, os estudantes teriam, e tenho certeza que vão ter, né, um belo exemplo de mulher que luta por uma causa. Os benefícios da cannabis medicinal está sendo amplamente debatido. Na região, universidades promoveram encontros com especialistas para debaterem o assunto. Foi dentro da universidade que despertou no professor Rafael Bittencourt
o interesse pelo estudo da cannabis. Segundo o pesquisador, no cérebro de todos os seres humanos existem substâncias semelhantes com a da planta, que são chamados de endocannabinoides. Então, quando eu descobri isso, né, essa possibilidade do nosso cérebro de produzir essas substâncias, isso me fascinou. E daí para cá, né, de lá para cá, foi só cada vez mais querendo aprender um pouco mais, entender tudo isso, como funciona no nosso cérebro. Doutor em psicofarmacologia, a área que analisa o impacto das drogas na saúde mental de pacientes, Rafael destaca que existem estudos que comprovam o uso terapêutico da planta para diversas doenças, sendo um importante instrumento medicinal. Já a partir da década de 90, com a descoberta do sistema endocannabinoide, de lá para cá, muita coisa foi descoberta. Inclusive foi um entendimento que revolucionou o entendimento da ciência sobre o cérebro. Então, assim, para várias possibilidades de tratamento, como epilepsia, dor crônica, doenças neurodegenerativas, até transtornos neuropsiquiátricos, né? Para tudo isso e muito mais, inclusive, como adjuvante na quimioterapia do câncer, já tem uma literatura científica bem consolidada, assim, e já tem um caminho relativamente seguro em que a medicina pode aí se apoiar. E toda essa discussão científica se faz importante no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz revela que mais de 11 milhões de brasileiros já usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Uma droga ilícita no país, carregada de preconceito, que ofusca o olhar humano diante da cannabis medicinal e os benefícios da planta que ajuda tantas pessoas. Tu vê, por exemplo, aquelas mães que têm filhos e filhas que às vezes têm 20 a 30 convulsões por dia e que o único medicamento que funciona, que cessa com as convulsões dessas crianças, é a cannabis medicinal, e tu olhar para ela não como aquela cannabis que todo mundo conhece como maconha, inclusive, que é a mesma coisa, mas que é uma série de preconceitos, mas tu olhar para essa mãe, para essa criança, entende? Olhar para o tratamento deles e não para a substância que é cheia de preconceitos, muitas vezes infundados, inclusive, sem uma base científica. Então, o olhar humano é olhar para o paciente, para quem se beneficia da cannabis. Rafael foi um dos organizadores do Simpósio Multidisciplinar de Cannabis Medicinal, evento online gratuito promovido em parceria pelas universidades Unisul, Unesc e Univale. O evento trouxe a presença de importantes nomes na pesquisa pela cannabis medicinal, como os neurocientistas Fabrício Pamplona e Siddhartha Ribeiro, o psiquiatra Darty Xavier e a médica Paula Dall'Estella. Os deputados estaduais derrubaram o veto governamental ao projeto de lei aprovado pelo Parlamento, que institui o Manual de Manutenção de Obras Públicas em Santa Catarina. A proposta é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiu em 2019 supostas irregularidades nas obras da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. O texto cria a figura do manual de manutenção que deve ser entregue no momento da inauguração das obras contratadas pelo governo estadual. A elaboração deste manual deverá constar no edital de licitação da obra pública, imputando a tarefa e a empresa ou consórcio responsável pela obra. O deputado Bruno Souza, que foi o relator da CPI da Ponte Hercílio Luz, comemorou a derrubada do veto. Durante a CPI da Ponte Hercílio Luz, percebemos que muitas obras não recebiam a manutenção adequada para garantir a segurança e a conservação dessas obras. Portanto, agora, com esse projeto se tornando, enfim, lei, cada nova obra pública precisará vir acompanhada de um manual para que nós possamos garantir a segurança dessas obras para o catarinense. O estado de Santa Catarina foi reconhecido pelo Centro de Liderança Pública com o destaque internacional do Prêmio de Competitividade dos Estados. A conquista se deve ao fato de ser a unidade da federação com mais indicadores acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, pelo segundo ano consecutivo. Santa Catarina se sagra a primeira colocada. Viemos a São Paulo receber o prêmio, que eu recebo em nome de todos os colaboradores do governo de Santa Catarina e em nome dos mais de 7 milhões de habitantes de nosso estado que cobram do governo do estado trabalho. Nós enfrentamos muitas dificuldades, a pandemia, muitas instabilidades, muitos desafios.
catarinense sabe o que este governo enfrentou para fazer a entrega que está fazendo em todas as regiões do nosso estado. E este prêmio vem coroar, de fato, o resultado de uma equipe de governo que trabalha diuturnamente para fazer o melhor para as pessoas. Eu tenho dito que governar é diminuir o sofrimento das pessoas, é diminuir desigualdades, é fazer com que o nosso estado progrida e avance nas políticas públicas importantes para o desenvolvimento das pessoas. Então, estamos juntos. É um prazer para mim, como governador, estar nesse momento aqui em São Paulo recebendo este destaque, um destaque internacional que coloca Santa Catarina na média dos países da OCDE, comparativo internacional, nos itens de competitividade acerca da infraestrutura, da educação, da segurança pública, da inovação e da pesquisa. Por isso que o Estado, com o seu trabalho, o governo do Estado de Santa Catarina, com todo o seu trabalho da sua equipe, honra o nosso Estado com destaque internacional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo. Comemorado em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do corpo. Pernas e braços se movimentando, fazendo o sangue circular e o coração bombar. Mas e quando o corpo, essa máquina quase sempre perfeita, dá um sinal de que nem tudo está bem? Neles, a dor no peito é um sinal. Já elas se queixam de dor nas costas, cansaço, queimação no estômago e náusea. Estudos médicos apontam que no Brasil, 1 em cada 5 mulheres tem risco de sofrer um infarto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo. Gisele segue a vida, se cuidando, mas tomou um susto 2 anos atrás, quando estava num retiro de meditação. Eu tive um estreitamento da artéria que levava sangue para o coração, e isso, na verdade, é acumulado com o tempo em função do estresse, liberação de cortisol, de adrenalina e outros hormônios que representam ou uma situação de tristeza, de perda, de separação, ou uma situação de estresse, muito trabalho, muita cobrança. Então, isso vai aumentando a liberação desses hormônios, e isso fez com que essa veia que irriga o coração, ela então se comprimiu, e ao se comprimir acontece o infarto. Segundo o médico cardiologista Vinícius, a própria rotina enfrentada diariamente pode influenciar em problemas cardiovasculares. A mulher, com a entrada do espaço na sociedade, justo e merecido, né, de mercado de trabalho, de mais compromissos, ela acabou tendo um dia a dia mais corrido, muitas vezes com uma jornada dupla, que além de trabalhar fora, tem o trabalho de casa, que na grande maioria das vezes é mais sobrecarregado para as mulheres, e com isso impactando também em outros fatores de risco, como a própria sedentarismo, o estresse, a obesidade, uma rotina corrida e uma alimentação inadequada, abusando de industrializados, de alimentos fáceis, né, e atrativos, os processados, os refinados, os industrializados, e deixando de comer os alimentos mais na sua essência. Então, tudo isso aí vai interligando, né, uma sequência de fatores, aumentando o risco de desfecho cardiovascular. Mas as doenças cardiovasculares afetam tanto mulheres quanto homens. Para evitá-las, cuidados preventivos e medidas terapêuticas são essenciais. Por outro lado, alguns fatores são verdadeiros vilões para a saúde do coração. A obesidade, junto com o sedentarismo, eles influenciam diretamente outros fatores de risco também, como a resistência à insulina, que é um precursor do diabetes e de um mecanismo de inflamação, que também entra num ciclo vicioso, piorando a própria obesidade, né, e aumentando esses fatores de risco. Então, o sedentarismo e a obesidade são um dos grandes vilões, né, e do tempo moderno, da correria do cotidiano, do dia a dia, as pessoas vão deixando em segundo plano e acabam tendo uma relação direta com todos os outros fatores. E o cigarro, por si só, é um fator de risco, ele aumenta a chance de eventos, né, de formação de placa de gordura, que é a placa de ateroma que a gente fala. Então, ele
por si só já aumenta bastante o risco desses eventos e risco cardiovascular. Comemorado em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do corpo. Doença do coração, doença cerebrovascular que atinge o cérebro também, enfim, tem tudo a ver com prevenção. São várias medidas que cada um de nós pode tomar para evitar esse alto número de mortes. É o maior índice de mortes, é a maior causa de mortalidade e de pessoas que ficam com dificuldade de continuar a sua vida ativa em razão de problemas cardíacos ou cerebrovasculares, em derrames. E em relação a isso, as pessoas têm que se cuidar mais. Numa época de dificuldade como nós estamos enfrentando nessa pandemia, o cara sai menos, o cara está com um sono totalmente desregulado, o cara fica mais estressado, e isso faz com que aumente a quantidade de adrenalina dentro do corpo. Por isso, muitas pessoas, jovens até, aparentemente sem fatores de risco, acabam tendo ou um derrame ou um infarto do miocárdio e tendo problemas sérios de saúde. A Prefeitura de Garopaba segue com os trabalhos de pavimentação asfáltica na rua Pedro Manuel de Lima, no bairro Macacu. Desta vez, o primeiro trecho da via recebeu pavimentação asfáltica. Os trabalhos de pavimentação asfáltica da rua Pedro Manuel de Lima, no Macacu, estão em fase avançada. Após a pavimentação asfáltica de um dos trechos, nesta semana, foi a vez do trecho inicial, que tem entroncamento com a GRP 010. A empresa Qualidade Mineração, responsável pela obra, segue também com os trabalhos de drenagem pluvial e em seguida com a construção de uma ciclofaixa, que nesse trecho será elevada da via. O trecho 1 da rua tem 955 mil de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 412 mil de recursos próprios. Além de melhorias nas estruturas viárias, a região norte também receberá um ponto turístico, com a instalação de um mirante com vista para a Lagoa do Macacu, dunas e Praia do Siriú. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência física ou cognitiva o direito de acompanhante e internação hospitalar decorrente de complicações de Covid-19. Incluída a portaria de transtorno do espectro autista, o direito de ter um acompanhante em internação hospitalar decorrente da complicação de Covid foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De acordo com o autor da proposta, deputado Nilson Berlanda, a permanência contínua de um acompanhante junto ao paciente autista ou com deficiência contribui principalmente na redução da ansiedade e auxilia no processo de recuperação. Pois a gente percebe no dia a dia que uma pessoa que contaminou e que tenha que ser hospitalizada acaba indo para o hospital e ela fica isolada totalmente de um familiar, de alguém que acaba cuidando. E então é mais do que justo que essa pessoa que tenha a oportunidade de ter alguém para acompanhar ele naquele momento tão difícil. O Ministério do Turismo apresentou Florianópolis como uma das 10 cidades para implementar um projeto piloto. O objetivo é fomentar o turismo por meio de plataformas digitais, para que o turista tenha todas as informações na palma da mão. O secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo esteve na Assembleia Legislativa. Ele participou de uma reunião da Comissão de Turismo do Parlamento Catarinense e apresentou um projeto piloto que selecionou 10 cidades brasileiras para desenvolver o turismo de tecnologia. A ideia é promover o conceito de destinos turísticos inteligentes. A intenção é sintetizar e ter os pontos turísticos e locais a serem visitados, inclusive na alimentação dentro da cidade, com cliques apenas no telefone celular por meio de uma compilação de dados. Florianópolis é a referência no sul do Brasil. A gente vai desenhar uma metodologia e depois Florianópolis, como já vai ser um indutor para os outros. Então as demais cidades aqui próximas, Joinville, que já tem uma natural
vocação tecnológica, Blumenau e todos os outros municípios, essas regiões pequenas mesmo, vão olhar para o que está sendo feito em Florianópolis e vão também trabalhar nas suas regiões, nos seus destinos. Diante desse potencial turístico percebido pelo Ministério do Turismo, Santa Catarina ganha ainda mais apoio da Embratur. Para a catarinense, que representa o órgão em todo o sul do Brasil, a escolha da capital catarinense reforça as riquezas, já conhecidas mundialmente, graças ao trabalho de divulgação no exterior. O turismo é uma maneira fácil de trazer dinheiro para o município, né? E para isso a gente precisa dar as condições para os empreendedores, né? A Embratur, então, a minha função aqui é fazer a divulgação dos nossos destinos turísticos no exterior. E com certeza isso passa por Floripa, a nossa capital, a nossa ilha de Santa Catarina. Já para o superintendente de turismo de Florianópolis, a cidade, além de naturalmente rica, é desafiada a empreender ainda mais o campo turístico, atrelada à tecnologia. E isso deve ampliar ainda mais o volume de interessados em visitar a ilha de Santa Catarina. Florianópolis está saindo de um turismo de atrativo para se transformar num turismo de produto, ou seja, que as pessoas que busquem na internet coisas para fazer de turismo em Florianópolis, não só um pacote, seja com aéreo, seja rodoviário, seja com meio de hospedagem, mas que ele tenha lá os atrativos à disposição. Diante da exposição dos técnicos do turismo, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa destacou que Santa Catarina é um estado naturalmente rico em roteiros turísticos, desde o litoral até o interior do estado. O deputado defende a importância de se investir mais e potencializar o turismo local, esse que gera riqueza, emprego e renda para o estado catarinense. Isso mostra quanto Santa Catarina tem sido respeitada, né, nacionalmente em termos de turismo. E não só nacionalmente, a gente já começa a ter destaque no Mercosul e até internacional. O resultado dessa força extraordinária que é o profissionalismo do turismo catarinense. O anúncio feito pela ANP de incluir área do litoral catarinense na 17ª rodada de licitações de áreas marinhas para exploração de petróleo gera preocupações com os impactos ambientais, sociais e econômicos. Garopaba sediou nesta semana a audiência pública para discutir os impactos ambientais e sociais de uma possível exploração de petróleo na costa catarinense. O evento foi motivado pelo anúncio feito pela Agência Nacional de Petróleo da realização no dia 7 de outubro da 17ª rodada de licitações de áreas marinhas para exploração de petróleo. A etapa inclui o leilão de áreas das bacias de Pelotas e de Santos, que juntas abrangem todo o litoral catarinense. A informação da realização do leilão chegou à Assembleia e às câmaras de vereadores dos municípios catarinenses por meio das organizações não governamentais, Instituto Araiara e Observatório de Petróleo e Gás, que denunciaram a falta de debate e de estudos ambientais. Nós temos aí várias ações, né? Nós litigamos e o importante é que toda a sociedade fique sabendo que os estudos de impacto ambiental não foram realizados. E o que a ANP diz, o que o governo diz é que após a venda dos leilões, dos blocos, quem vai adquirir esses blocos é quem vai realizar esses estudos, né? E isso não é correto, né? A gente apenas quer que se faça o que a Constituição diz que é os estudos de impacto ambiental que são fundamentais para que se faça o empreendimento dessa envergadura. Durante a audiência, especialistas demonstraram preocupação com os impactos ambientais, econômicos e sociais que a exploração de petróleo na costa catarinense pode causar. O assunto foi debatido também em audiência pública na Assembleia Legislativa. Santa Catarina, de Bombinhas, até lá, no norte do estado ou ao sul do estado. Nós somos cidades costeiras que dependem, a vulnerabilidade é clara. Pescadores dependem de um ambiente equilibrado, saudável, o turismo também. E à medida que nós alterarmos esse equilíbrio muito delicado, nós vamos estar arrancando das pessoas aquilo que foi o seu ganha-pão, que foi a sua vida. Talvez
de toda a sua família, de todas as gerações anteriores. Representantes da pesca industrial e artesanal também demonstraram preocupação com os impactos ambientais e econômicos. Estudos apontam que a exploração de petróleo em Santa Catarina pode acarretar na perda de até 300 mil empregos diretos nos setores de turismo e de pesca. A nossa preocupação maior é com essa exploração de petróleo que estão hoje comentando aqui. Desde Itapuá até Passo de Torres, nós temos municípios que são fundamental na renda dos pescadores e também de seus habitantes. Então a preocupação para que não haja, para evitar que haja uns vazamentos de óleos que vêm prejudicar a economia do município. Diferente da exploração de pré-sal, a exploração prevista na região é mais próxima da costa, o que preocupa ainda mais os ambientalistas, em razão da região ser rica na reprodução de espécies. No pré-sal são águas profundas, aqui não são águas profundas, então esse bloco de exploração aqui são águas mais rasas, né? O primeiro bloco aqui fica cerca de 100 quilômetros, né? E o mais distante é a 200 milhas, então ele não é água profunda. E foram plotados aqui, exatamente aqui, de frente a todo esse litoral aqui de Garopaba, que corresponde à bacia sedimentar de Pelotas, em cima de um grande rodolito de corais. E aí vai ter um impacto muito grande, não só na fauna, mas também na flora, que é rica para que espécies venham se reproduzir, né? E também é um corredor ecológico muito rico. E, inclusive, a gente fez várias reuniões com a APA da Baleia Franca e eles fizeram uma moção de repúdio com relação à exploração de petróleo aqui a esse leilão da 17ª. Em Garopaba, o encontro foi promovido pelos mandatos dos vereadores Sérgio Luiz Gonçalves, Roberto Rivelino, Rogério Linhares e Jean Ricardo. Todos os municípios estão se mobilizando, né? As câmaras têm feito a questão das audiências e Garopaba, né, como é confrontante, também está discutindo com seus moradores, seus munícipes, essa questão através hoje dessa audiência popular, essa reunião pública convocada pelos nossos mandatos. O impacto é um impacto sistêmico, né? Ele não vai atingir só apenas a biodiversidade marinha, ele vai atingir o pescado. Santa Catarina é o maior produtor de pescados aí do Brasil, tem um volume de exportação muito grande, então o impacto é um impacto econômico, é um impacto na cadeia produtiva como um todo. Então a gente vai, se houver qualquer acidente, né, desastre ambiental, e os micros vazamentos são inerentes a essa atividade, então a gente tem o risco aí de estar consumindo daqui a pouco proteína, ou os turistas que vão vir aqui para passar as suas férias, consumir proteína animal com resíduos, né, tóxicos desse produto aí, desse ativo. O torcedor, aos poucos, está voltando aos estádios para acompanhar o esporte do coração. Em Tubarão, o retorno do público aos eventos esportivos foi marcado por uma partida de futsal. Nesta quarta-feira foi o momento de vibrar e comemorar com um gostinho diferente, o gol. Mas dessa vez, longe da televisão e das transmissões online. Depois de 18 meses, o torcedor viu de perto o time do coração, diretamente da arquibancada da Arena Multiuso em Tubarão. E com a torcida, a equipe da casa pôde contar com um sexto jogador em quadra. Esse que é responsável por levar aquela dose extra de adrenalina e força de vontade. É uma emoção, é sem explicação. Para quem ama futebol hoje aqui, tanto tempo sem estar dentro do estádio, hoje aqui é sem explicação estar aqui dentro. É bem importante ter o público para ter o apoio, né, aos jogadores, e depois de um momento tão difícil, é tão bom ter o apoio de todos e ver que as coisas estão voltando ao normal, ver a torcida unida. É bem importante para os jogadores e para a torcida também, é muito legal estar presente. Mas, para assistir o jogo, protocolos foram seguidos para a segurança de todos.
Os ingressos, por exemplo, foram vendidos antecipados, sem possibilidade de compra no dia da partida. E na entrada, restrições e a apresentação de documentos foram pedidos. Entre eles, o passaporte de vacinação ou teste da Covid-19. É importante destacar ainda que somente 30% da capacidade da arquibancada estava liberada na Arena Multiuso, o que corresponde a 500 torcedores. No entanto, como ela recebe 3.400 pessoas, o anseio é que nos próximos jogos o número permitido aumente. Primeiro momento, daquelas 500 pessoas, que está com liberação total, né, do governo do estado, e estamos preparando já, até o João Batista teve ontem na Casa Civil, na segunda-feira na Casa Civil, para fazer um protocolo diferente, para a gente tentar botar mais público na arena, até porque cabe aqui quase 4.000 pessoas, e a gente sabe que tem o jogo da Liga aqui, que todo mundo vai querer vir, é um jogo importante para a gente, jogo da classificação. Se for espelho do que ocorreu na partida dessa quarta-feira, o torcedor tem tudo para fazer a diferença no jogo da classificação. No confronto entre Tubarão Futsal e Concórdia, o time da casa venceu por 3-0 na partida válida pela terceira rodada da segunda fase do Catarinense. E quem também gostou do retorno do público foi o comércio de bebidas, que voltou a faturar. 6 barril num jogo com bastante público, assim. Aí hoje eu acho que vai dar o quê? Umas 200 pessoas hoje, como é o início, né? Mas a gente está bastante feliz que a gente está voltando ao normal novamente. Agora você confere as notícias da área da segurança pública no Giro Policial. Em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Santa Catarina apreenderam mais de 1 tonelada de maconha em uma picape roubada em Itá, na SC 155. Um homem foi preso. A apreensão ocorreu após troca de informações entre as forças de segurança. A caminhonete havia sido furtada em Ponta Grossa, no Paraná, e circulava com placas clonadas. O condutor, um paranaense de 28 anos, não disse para onde levaria a droga, mas a suspeita é de que o destino seria o Rio Grande do Sul. Após flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Concórdia e vai responder por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A carga está avaliada em cerca de R$2,5 milhões de reais. A Polícia Militar de Garopaba prendeu nesta semana 2 homens com mandados de prisão expedidos nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A primeira prisão ocorreu na terça-feira em uma abordagem em Areias de Palhocinha. Um paranaense de 38 anos era procurado pelos crimes de roubo e estupro. A segunda prisão ocorreu nesta quarta-feira no bairro Campo Duna. O gaúcho de 40 anos tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Os 2 foram conduzidos à unidade prisional avançada de Imbituba. Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira na Praia do Rosa, no bairro Ibiraquera, em Imbituba. Após receber a informação de que o suspeito estaria praticando o tráfico de drogas naquela região, a guarnição do pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar começou a monitorar o local. Uma operação foi montada e o crime foi flagrado com a apreensão de vários tipos de drogas. No local foram apreendidas 774 gramas de maconha, 164 gramas de skunk, 48 gramas de haxixe e 32 gramas de cocaína. O homem foi conduzido à delegacia de Imbituba. No último final de semana, a Polícia Militar de Garopaba recuperou objetos furtados e apreendeu um dos autores de furtos. 2 bicicletas que haviam sido furtadas foram recuperadas na região central da cidade. Um dos autores foi identificado pelos policiais. A PM também recuperou um televisor e identificou o autor do furto. O homem circulava nas proximidades da Lagoa das Capivaras com o televisor. Ao ser abordado, ele confessou ter arrombado uma residência na região do Morro da Antena e ter furtado o equipamento. O homem de 36 anos já possui histórico de crimes na cidade de Joinville. Ele alegou ser dependente químico. Após o flagrante, ele foi conduzido à unidade prisional avançada de Imbituba. E agora chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Tiago,
A semana foi movimentada na CPI da pandemia e Santa Catarina, mais uma vez, foi destaque. Olá, Marcelo, e a toda a audiência da Pix TV. Pois é, desta vez foi o empresário Luciano Hang, o dono das lojas Avan, o alvo da inquisição da CPI da pandemia. E foi mais um vexame. Perguntas fora do contexto, suposições do presidente da comissão, Osmar Aziz, e a já conhecida arrogância do relator Renan Calheiros. É um desrespeito ao legislativo brasileiro e aos convidados, pois quando a fala do interrogado não os convém, simplesmente os microfones são desligados. Uma CPI vazia, sem provas, que agora busca, no caso da Prevent Senior, achar culpados para uma pandemia cheia de incertezas. E tem mais. Querem porque querem denegrir qualquer um que vai lá e apoia o governo. Luciano foi desmoralizado e, como sempre no Brasil, empresários que geram empregos, renda, são confundidos, entre aspas, claro, como bandidos. Ganhar dinheiro de forma honesta agora é crime? Marcelo e audiência, isso só vai mudar com o voto. É quando a política deixar de ser profissão. E o governador Eduardo Leite esteve aqui em Santa Catarina nessa semana, né, Tiago? Pois é, Marcelo, esteve sim. O Leite tem apoio da maioria dos tucanos aqui de Santa Catarina. Ele disputa internamente com João Dória a candidatura presidenciável para o ano que vem. Enquanto os tucanos esbanjam na mídia nomes da presidência, o presidente Jair Bolsonaro segue sem falar no assunto. É que o TSE pode considerar a campanha antecipada. Esse é o verdadeiro dois pesos, duas medidas. Por hoje é só, Marcelo. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E profissionais da Rede Municipal de Educação de Garopaba realizaram uma manifestação nessa semana. Eles reivindicam a revisão do plano de carreira e reajuste salarial. Cerca de 100 profissionais mobilizaram uma carreata e estiveram nos poderes executivo e legislativo. Na prefeitura, uma comissão expôs todas as reivindicações ao prefeito. Ao todo, são 3. Garantia e manutenção da regência de classe para profissionais afastados por licença saúde e licença prêmio, reajuste salarial a partir do posicionamento do governo estadual, que estabeleceu que trabalhadores do magistério com graduação e 40 horas semanais devem receber no mínimo R$ 5.000, retroativos a fevereiro de 2021. E revisão do plano de carreira com a representação de 70% de professores da rede municipal na comissão que deve ser formada para rever a legislação. Em live realizada nesta semana, ao lado da secretária municipal de Educação, Fernanda Cândido, o prefeito Júnior de Abreu Bento prometeu enviar à Câmara um plano de carreira para todos os servidores municipais, inclusive a revisão do plano do magistério ainda este ano. O Setembro Amarelo lembra a conscientização de falar sobre suicídio e de dar atenção à saúde mental. O mês é outubro e é por isso que trazemos este tema nesta edição do Pix Notícias, mostrando a importância de tratar o assunto em todas as épocas do ano. A OMS alerta que 9 a cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Confira na reportagem histórias de quem encontrou no apoio familiar e nas amizades o remédio para salvar vidas. Imagina tu viver uma vida corrida sempre e do nada aquilo acabar e tu ficar isolado em um quarto. O isolamento social é uma das medidas de combate à Covid-19. Mas existe uma outra pandemia tão perigosa quanto a do coronavírus e que a ausência de convívio social é sintoma. Diante da vulnerabilidade ao enfrentar uma situação difícil, alguns veem no suicídio como uma última saída para acabar com o sofrimento que passa. Influencer em Jaguaruna, no sul de Santa Catarina, Amanda sonha em ajudar as pessoas por meio das redes sociais. E não imaginava que o dia a dia no universo online pudesse se tornar um pesadelo, já que foi na internet que ela foi vítima de agressões verbais há pouco tempo. Sim, a gente nunca está preparado para receber ataques, né? Críticas construtivas é uma coisa, mas críticas destrutivas são coisas muito diferentes. Nunca tinha recebido dessa forma, muitas pessoas
foi gerada uma contenda, mas no dia ali foi bem intenso. Eu até segurei a barra firme, mas a gente nunca tá firme mesmo de verdade, né? Fiquei um pouco balançada, porque querendo ou não são pessoas falando de ti, te ofendendo, te ameaçando, te coagindo. E como boatos circulam rápido na internet, Amanda não encontrou solução, a não ser ficar longe daquilo que mais amava. E foi também fazendo o que gosta que a DJ Helena War viu a rotina perder cor. A depressão, ela me deixa jogada no fundo de uma cama, sem querer sair, sem querer ver a luz do dia, num domingo à tarde lindo de sol, por exemplo. Então, e não é só no domingo, né? Porque aí é um episódio de tristeza. Foram vários dias, vários domingos, várias semanas, vários meses. E até eu me dar conta disso, demorou. Né? Até eu me dar conta de que isso era realmente um problema que estava afetando a minha vida e que eu precisaria investir tempo e dinheiro em tratamento, demorou. E eu tive também crise de pânico. Com a volta agora dos eventos na minha área, era para todo mundo pensar assim, ai meu Deus, que maravilha, a Helena vai voltar a tocar. Sim, a euforia estava ali, mas e o medo? A incerteza perante ao que chamam de novo normal não é só da Helena. A maioria da população passou e ainda passa por muitas mudanças na vida. E sair da zona de conforto, por escolha ou não, traz à tona uma série de sensações e sentimentos que nem sempre são fáceis de serem acolhidos. Diversos estudos apontam um crescimento do número de casos de depressão e ansiedade no Brasil. São mais de 12 milhões de pessoas, segundo dados da OMS. E foi preferindo evitar o assunto e deixar para dentro o pedido de socorro que a artista se viu frente a vícios. Eu guardava essa crise de ansiedade, botava um sorriso no rosto, vinha para casa e aí é onde eu ficava com ansiedade, com depressão e com tudo junto, o mix, e eu me trancava no quarto e eu ficava ali e muitas vezes abusava de remédios, de álcool e isso me fazia mal. Os sintomas nem sempre são visíveis, mas estão ali e é preciso ter atenção, sobretudo sensibilidade para ouvir e perceber que o outro, que pode ser quem está ao lado, precisa de ajuda. A maior incidência de mortes por suicídio acontece na faixa etária entre 21 e 30 anos. Jovens que se deparam com um preconceito, com a falta de escuta acolhedora e, como vimos, com a pressão vinda através da tecnologia. Entender que se a gente não falar sobre qualquer assunto tabu, a gente não vai poder prevenir, seja suicídio, seja bullying, seja abuso sexual. Todos os assuntos que a gente não fala, a gente não ensina as pessoas a falarem sobre isso, a pensarem sobre isso, e a gente não consegue prevenir se a gente não falar. Está vivendo a pandemia de coronavírus, né? Que tá todo mundo falando, comentando, e por que a gente falava tanto sobre como lavar as mãos, qual máscara utilizar, passar álcool gel? Porque quanto mais informação a gente oferece para as pessoas, mais elas podem se prevenir. E isso é a mesma forma com o suicídio. A gente entende que durante Setembro Amarelo, claro, há uma procura maior, né? Assim como no Outubro Rosa, Novembro Azul, com suas respectivas campanhas. Mas durante o ano todo a gente deveria falar sobre isso de uma forma muito responsável, né? Porque quanto mais a gente dá informação para uma pessoa, mais ela consegue se auto-perceber, perceber os seus familiares, os seus amigos, seus colegas de trabalho. O Ministério da Saúde destaca que não há como detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, mas ela pode dar alguns sinais. Ao perceber, a psicóloga Denise recomenda o que se deve ou não fazer, pois, como vimos no caso da Helena, lembra? Muitas vezes quem estava sofrendo prefere não falar. Às vezes a pessoa que está pensando, ela tem medo de pedir ajuda porque ela sabe o que ela vai enfrentar. Ela sabe o julgamento que vai vir e ela sabe o peso que esse julgamento tem. Né? Então, todo mundo fala, mas é só pedir ajuda, né? Fala que tu está com problema, porque tu não dividiu comigo. Mas como é que eu vou dividir com as pessoas se eu já sei que eu não estou sendo acolhida? Né? Como é que eu vou me sentir segura para ter essa empatia? Né? Que segurança que eu vou ter? Porque daí tem um outro lado do suicídio, né? Que é o preconceito com quem tem dor, o preconceito com quem tem transtornos emocionais. Né? A psicofobia que a gente fala, né? Então, tipo, como é que eu vou acolher uma pessoa se a maioria das pessoas tem preconceito com quem sofre? Não tem paciência com quem sofre? Tem um outro lado, assim. Então, o principal é começar a trabalhar essa consciência
de não ter tanto preconceito, de não ter tanto julgamento, né? E olhar o outro, não o que eu acho que é o melhor, não, mas o que está doendo nele. O principal é não duvidar da dor do outro, não diminuir. Não é porque para mim aquilo ali é uma coisa pequena que para o outro vai ser uma coisa pequena. Né? Que é aquela frase que todo mundo fala, mas é só um grão de areia, teu problema é só um grão de areia no universo, tá? Mas é um grão de areia no olho da pessoa, entendeu? Tipo assim, tá atrapalhando o meu jeito de ver o mundo. Não tô conseguindo olhar de outro jeito para essa dor, para esse problema. Para quem estiver precisando de uma escuta acolhedora, pode contar com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. São milhares de voluntários espalhados para atender gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Então, qualquer pessoa que esteja precisando conversar, desabafar, falar sobre algum sentimento, alguma situação que ocorreu com ela, seja um sentimento bom, um sentimento ruim, ela pode ligar para o número 188. Esse número ele é gratuito. Então, assim, o meu celular não tem crédito, eu posso ligar? Pode. De um orelhão? Pode. Qualquer telefone consegue ligar para o telefone 188. Ele é gratuito, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ali vai encontrar um voluntário que está preparado para ouvi-la, né? Que não vai julgar, que vai respeitar aquela dor que talvez ela esteja sentindo e também que não vai comentar com ninguém. E a gente não sabe quem é aquela pessoa se ela não quiser falar. Então, é tudo anônimo, né? A gente só vai saber as informações que a pessoa realmente trouxer para a ligação. Isso acaba criando um ambiente bem seguro para que a pessoa se sinta à vontade para conversar e desabafar e falar sobre seus sentimentos. E é assim, com informação e empatia, que podemos entender por que a OMS aponta que 9 a cada 10 suicídios podem ser sim evitados. Lembre-se que nem tudo é como tem que ser e tá tudo bem não estar bem. Acolhe o cansaço e coloque a saúde mental no topo da sua lista de prioridades. Assim como a Helena e a Amanda conseguiram, todos nós também vamos. Todos esses transtornos, eles são uma luta diária, tu contra tu. Então, tu tem que lutar todo dia contra tu. Contra os teus pensamentos, contra os teus gatilhos mentais que despertam as crises em ti. Então, no meio da crise, se eu me olho no espelho, como já teve dias, né, eu me olho e eu sei que eu sou essa mulher forte, essa mulher independente, uma mulher que conseguiu muita coisa, uma artista que batalha pelas suas coisas, enfim, sempre tive minha independência, sempre fui muito proativa, criativa, enfim, eu sei de todas essas qualidades. Só que quando eu me olho no espelho na crise, eu fico pensando assim, meu Deus, no que eu me tornei? Nesse caco, nessa pessoa que está aqui diante do espelho para mim, com o cabelo desarrumado, com a olheira gigante, com a pele horrorosa, bêbada, muitas vezes, porque aí comecei a abusar de álcool. Então, é uma coisa assim que isso me fez, das últimas vezes que eu tive crise, fez eu parar e pensar assim, chega, eu não sou essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de festa, que gosto de me divertir, que gosto de dançar, de fazer as minhas coisas, de trabalhar, de comunicativa, porém, eu não sou uma pessoa que vivo em uma eterna crise. As crises, elas vão existir, não tem cura essas doenças, mas tem tratamento, e é uma luta diária. Só eu posso me ajudar. As pessoas, obviamente, podem me ajudar, né? Mas a maior ajuda tem que vir de mim, eu tenho que querer. E foi o que eu decidi fazer. Nós somos imperfeitos, então não cabe ninguém julgar o próximo. Eu errei, outra pessoa pode errar e assim vai. O que a gente precisa compreender é que todo mundo erra e não cabe nós julgar ou apontar o dedo para outra pessoa. O importante é que a gente prossiga, corrija o nosso erro e continue. A lição que eu tive é que é sempre nós por nós mesmos, né? Não importa, que a gente sempre tem que estar cercado de pessoas boas. E recomeçar. A vida é assim, a vida é um aprendizado, a gente vai cair, vai levantar e a gente nunca pode ficar parado naquele fundo do poço onde a gente se viu. O processo é doloroso, mas uma hora ele vai acabar e vai nos tornar muito mais fortes. Artistas de Garopaba presentearam a cidade com a criação da Bernunça Tainha. A obra foi criada no muro do antigo Hotel Litoral, no centro histórico da cidade. Pintada em preto e branco, a arte preserva o folclore catarinense. O olhar que se encanta, a arte que estampa, conta e preserva as histórias.
Quem em Santa Catarina nasce deve conhecer o boi de mamão, uma das tradições folclóricas mais antigas do estado. Entre o ritmo dos instrumentos musicais, no embalo do canto, surgem os personagens. Tem a benzendeira, o urubu, a cabra e tem ela, a Bernunça. Mas não a Bernunça tainha. Essa só se encontra em um lugar. Em 5 horas, o Centro Histórico de Garopaba teve a cultura local materializada. Um lugar que antes era para colocar coisas abandonadas, agora ganhou uma pintura e muita arte. Trazer esse olhar também para a cultura local, né, que é super importante, que é uma coisa que às vezes se perde, pegar dois simbolismos, né, que é a cultura soriana com a Bernunça e a tainha, que é um símbolo também local forte, unindo esses dois eu acho que é bem impactante, né, porque cada retalho dessa Bernunça, que a Bernunça é um ser, né, que ele é feito costurado, né, com retalhos, e a cultura é muito isso, é quase uma coxa de retalhos, né? A Bernunça tainha é a obra criada no muro do antigo Hotel Litoral, lugar esse que dá para enxergar do ateliê do Mano Red, artista plástico nativo garopabense. Ali, ele vive desde a infância, época em que descobriu o talento para o mundo da pintura, do desenho e da ilustração. Para ele, a arte ensina a comunidade a ver além, traz reflexões e funciona como uma educação visual, um fôlego de cultura local. E é ali, no habitat natural que ele observa da janela, a ação e a reação das pessoas ao verem o trabalho artístico da junção do muralismo com o grafite. Hoje, na verdade, eu tenho um muro que tapa um pouco a visão, eu consigo ver parte do muro. Eu só vejo a cabeça das pessoas olhando o muro, né? Eu vejo mais a reação do que o próprio muro, né? Então, para mim, eu acho muito gratificante essa questão de você ver um espaço, porque aquele espaço ele se tornou até um local para depósito de lixo. E não só de lixo, ele virou um depósito de entulho. Tipo, a pessoa quer descartar um colchão, ela vai lá e coloca naquele espaço. Então, eu estou olhando para ver se as pessoas elas vão ter coragem de colocar algo, né? Porque às vezes, por tu ter pintado, ter reformado, as pessoas ficam meio receosas de colocar. Além do Mano Red, o projeto artístico também contou com o talento de outras mãos, como Clickson Arts, Elunei Ema, Lucas Símil e Kim Ferrão. Red, claro, fez jus ao apelido, desenhou e pintou a cabeça, bem como a cauda e as patinhas da Bernunça tainha. Já os demais da equipe cuidaram de cada retalho dela. Um time unido pela arte, que não se abateu diante do vento e sol forte, e trouxeram ao traço feito a singularidade de cada um. Trazer pessoas que são de outros lugares, por mais que a maioria estão morando aqui, né? Mas a gente tem o Lucas que é paulista, o Kim que é gaúcho, a Elunei que é argentina e 2 cariocas, e eu sendo nativo, e tu fazer essa transformação de várias mãos, trazendo um olhar para elementos locais, eu acho que é muito válido, né? A gente valorizar o que é nosso também, sem impor, né? Nunca foi um momento de imposição. A gente tinha um projeto pronto, as pessoas toparam fazer e todo mundo estava trabalhando numa Bernunça, a gente querendo o que é uma Bernunça, né? E foi assim que o lugar de convívio social ganhou um novo significado. Um espaço de circulação de adultos e crianças e até depósito de lixo, agora é um respiro cultural. Reconduz o olhar, porque as pessoas elas passavam por ali e não olhavam para o muro, ou passavam pelo lado oposto do muro, porque elas não se sentiam, elas queriam, na verdade, aquilo se torna um espaço de desconforto visual, né? Então, quando você reconfigura o olhar e reposiciona esse lugar como um espaço que é privilegiado, porque ele está no centro histórico, eu acho que isso é muito legal, né? Você poder conduzir esse olhar, né? A Bernunça é bicho brabo, eu lhe digo porque é. Cuidado com esse bicho, porque manso ele não é. Parabéns aos artistas pela iniciativa. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTV Digital.
Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.